Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo vai jogar contra o Atlético na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E no vídeo de hoje vamos trazer a provável escalação azulina, fazer uma prévia desse confronto que vai ser um jogo difícil. O Atlético está na zona de rebaixamento, mas vem de um grande triunfo na última rodada contra o líder do campeonato. É um jogo fora de casa para o Remo. O Remo vem de 2 derrotas consecutivas, não pode oscilar mais, não pode perder mais. Tem que triunfar, mas vai ser um jogo extremamente difícil e vamos aqui fazer essa análise prévia desse confronto, como também vamos tratar do mercado do Clube do Remo. O Leão está perto de anunciar 2 novos jogadores que já, assim que a janela abrir agora na metade de julho, já poderão estrear no Clube do Remo, mas também a diretoria está atenta ao mercado e fazer contratações pontuais. Sobre todos esses temas, vamos abordar e vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, deixe seu comentário, só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar todo esse cenário do Clube do Remo. Pessoal, o jogo de amanhã contra o Atlético, lá em Minas Gerais, o Remo não pode perder. Como eu disse, não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo que o Remo vai ter que se superar, porque o Remo não vem jogando bem. O Remo perdeu lá em Curitiba para o Atlético Paranaense jogando muito mal, totalmente acuado, não conseguindo passar do meio campo praticamente, não conseguindo ter a bola, não conseguindo criar. Fez um gol com 1 minuto de jogo, mas depois não produziu absolutamente nada. E depois veio para o Clássico, teve uma atuação melhor do que teve lá em Curitiba, mas também foi superado pelo seu rival e com méritos, né? Porque mereceu realmente perder. E para um time que realmente quer e tem como objetivo e faz um investimento alto para tentar o acesso à Série A oscilação é normal. Mas a oscilação não pode durar muito tempo, porque se durar muito tempo, o time que oscila durante muito tempo no Campeonato Brasileiro da Série B não consegue o acesso. Isso aí é evidente. Então, tá na hora do Clube do Remo mostrar um outro resultado. Tá na hora do Clube do Remo tentar voltar ao mundo das vitórias, e esse jogo com o Atlético vai ser uma grande prova disso. Eu vou trazer aqui logo a provável escalação, porque tem outros temas para a gente tratar, como o mercado de transferências. Essa é a provável escalação do Tony Oliveira, que para mim poderia ter um pouco mais de mudanças. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui agora no campinho essa provável escalação do Clube do Remo. O Clube do Remo, provável: Rangel no gol, aí é indiscutível. Nas laterais, Marcelinho e Sávio, os 2 laterais titulares também do Clube do Remo. O Clube do Remo que o Thales está saindo agora. O Thales jogou só uma partida desse ano, ainda jogou como lateral esquerdo, enfim. Acabando o contrato agora no meio do ano, ele vai sair, está de saída. O Cadu está sendo negociado por empréstimo, mas com uma cláusula de compra para o Botafogo do Rio de Janeiro. Então vai ficar Marcelinho e Pedro Costa. Pode ser preocupante, porque para mim o Pedro Costa ele é um jogador de nível técnico bem abaixo para uma Série B. O Marcelinho vem bem, mas o substituto dele para mim é mais abaixo. Mas enfim, nesse jogo Atlético vão os 2 laterais titulares, Marcelinho e Sávio. Na zaga, Klaus e Reinaldo, a volta de Reinaldo à zaga do Clube do Remo. Reinaldo é um dos melhores zagueiros hoje em rendimento na Série B. No meio campo, Luan, Pedro Cássio e Pavani. Vocês percebam nesse provável Clube do Remo que não há muita mudança em relação ao Repá. Na verdade, a mudança é a volta do Reinaldo. Muita gente pedindo algumas mudanças, só que nesse provável Clube do Remo, o Clube do Remo ainda vai treinar hoje, né, no dia da gravação do vídeo, lá na Toca da Raposa, um treino leve, um treino com bola bem leve. Lógico, Antônio Oliveira, essa é uma provável escalação. Antônio Oliveira pode mudar a equipe, mas a tendência, pelo que vem treinando aqui em Belém, pelo que consultei e apurei, não vai ter muitas mudanças. Se tiver, vai ter uma ou outra novidade, mas não vai ter muitas. Então, seria o Luan. O Caio Vinícius ainda não tem condições de jogo. Então, Luan, Pedro Cássio e Pavani é o meio campo que tem que se tocar mais, né? É o meio campo que ele tem que pegar um pouco mais de autoridade na partida. Tem que ter a bola, tem que ter uma dinâmica maior, tem que ter uma criação. É o meio campo que nas últimas partidas deixou a desejar bastante.
E o Pavani não foi, por exemplo, esse jogador de criativo, esse jogador de criação. Ele talvez como segundo volante, partindo de trás, até mais útil do que ele sendo o armador. E falando até de contratações, que a gente já colocando um pouco de mercado, eu falei de uma posição especial, o Remo está muito atento a essa posição de meia armador para contratar um jogador de um nível realmente interessante. Não só para compor elenco, mas para contratar um nível interessante, porque o Antônio Oliveira já percebeu que é uma carência muito séria do clube do Remo isso. O Regis está machucado, pode voltar na próxima rodada, mas antes do Regis machucar, ele entrava bem, só que o Regis tinha uma condição física que ele não conseguia jogar nem um tempo inteiro, e mais de um mês treinando no clube do Remo é algo preocupante, e o Remo vai ao mercado para trazer um meia armador. E no ataque, Janderson, Pedro Rocha e Adailton, aí que a torcida do Clube do Remo, pelo menos pelas redes sociais, também pediu algumas mudanças, né? Pediu o Davó, outros pedindo o Marrone. Por quê? Talvez nem tanto pelo Davó e Marrone em si, mas que querem mudança porque o time vem de 2 derrotas consecutivas, não tá jogando bem, o ataque também deixando a desejar e pede mudança. Eu acho natural isso, pedir mudanças, mas pelo que consta, a princípio, pelo menos, o clube do Remo não fará tantas mudanças, tirando a questão do Reinaldo, que pode entrar nessa zaga do clube do Remo. Vocês deixam aí o comentário de vocês, o que vocês acharam dessa provável escalação azulina. Lembrando que Pedro Rocha está devendo, artilheiro do time de Série B, mas está devendo. O Janderson caiu muito de produção. O Adailton agora está ganhando chances como titular, mas até fugindo um pouquinho da posição que ele atua. Lembrando que o Pedro Rocha e o Adailton pode até inverter. O Pedro Rocha mais na área, o Adailton mais aberto pela esquerda. É algo natural que eles fazem, tá? Isso aí é algo natural. E esse pode ser o provável clube do Remo, que eu espero realmente sua escalação, um clube do Remo mais ligado e que mostre realmente mais qualidade. Mas me preocupa muito a questão individual do ataque, algumas individualidades não estão funcionando, e o meio-campo. O meio-campo do clube do Remo, dos 3 setores, defesa, meio-campo e ataque, hoje, por essa escalação, me preocuparia mais a relação do meio-campo em termos de armação, de criação, porque o Atlético, mesmo estando na zona de rebaixamento, é um time que demonstrou que gosta da bola, que gosta de agredir o adversário. Vamos ver como é que poderia sair esse clube do Remo. Vamos falar um pouquinho de mercado agora, gente. Vamos lá, o clube do Remo pode anunciar 2 jogadores sendo contratados. O primeiro deles é esse aí, ó, o colombiano Víctor Cantillo, jogador que está no Huracán da Argentina. É um jogador de 31 anos, um jogador que começou bem a carreira no futebol colombiano, tem duas convocatórias para a seleção nacional da Colômbia. Foi para o Corinthians em 2022, fez um bom campeonato brasileiro em 2021, na verdade, fez um bom campeonato brasileiro em 2021, mas depois caiu muito de produção o Cantillo. 2022 ele já perde a titularidade, já tem um desempenho mais abaixo, fez só 10 jogos como titular. Em 2023, no Brasileirão, só 2 jogos como titular, ou seja, ele caiu muito de produção. E depois ele sai, volta para o futebol colombiano para jogar no Junior Barranquilla e ele faz um bom campeonato colombiano em 2024. E em 2025 ele está no Huracán, mas fez só 2 jogos. No Huracán ele não tem muita participação, 2 jogos no campeonato argentino, que eu digo. Então, alguns problemas físicos. O que me pega no Cantillo é o seguinte: em 2021 ele foi bem, e ano passado no futebol colombiano também posso considerar que ele teve uma passagem boa, razoável para boa, assim. A questão é que a questão física dele preocupa. Para mim, a questão física dele preocupa. E a questão também, muitas vezes, de oscilações muito grandes e oscilações que o mau desempenho perduram por bastante tempo. Entendeu? No Corinthians até, aí não posso falar se é verdade ou não, eu pesquisei e vi na imprensa, que ele ficava meio acomodado, estando lá no Corinthians, nos treinos, um pouco mais acomodado. Então, que Cantillo é esse que pode chegar ao clube do Remo? É o jogador que foi em 2021 no Corinthians, ou um jogador que tem alguns problemas físicos e que não está se sentindo tão motivado assim na carreira? Que é uma pena, né? Jogando em grandes clubes, você com 31 anos não tá tão motivado assim. Isso pegando, como eu falei, que eu apurei e vendo reportagens, matérias da imprensa lá de São Paulo.
Características, é um jogador que não aparece muito para ataque, então não vai ser aquele jogador criativo, longe disso, é um volante, mas é um jogador que preenche bem o meio campo, na marcação e no início da transição ofensiva, né? Aquele passe um pouco mais curto, um pouco mais rápido, é um jogador que se estiver bem fisicamente e estiver interessado realmente em render ao Clube do Remo, pode ser um jogador de boa produtividade, porque em 2021, ok, passaram 4 anos, mas foi bem no Corinthians, e ano passado ele fez um bom campeonato colombiano lá no Junior Barranquilla, então pode ser sim um jogador interessante. Como eu disse, a minha preocupação realmente é ele chegar com interesse realmente real de defender o Clube do Remo, porque muita gente fala, mas se ele veio é porque ele tem interesse. Não, né? Isso eu não tô falando dele não, tô falando em geral, tá? Tem muito jogador que vem para Remo, Paysandu e não tem muito interesse de vir não, essa é a verdade. Se ele tiver interesse, mostrar um outro interesse, como bem diferente do que ele está mostrando, por exemplo, na Argentina, bem diferente do que ele mostrou em vários momentos no Corinthians, é um jogador que pode ser útil. Não em termos de criação, tá? Mas em termos realmente de marcação e de ter presença nesse meio campo. Outro jogador que pode ser anunciado pelo Clube do Remo é o zagueiro paraense Cauã. Esse aí da imagem, da fotinha. Vamos pegar o nome dele aqui, Cauã. Ele, 22 anos, é um zagueiro que é de Belém. Foi ainda na categoria de base para o Betim, que é um time de empresário lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois foi para sistema de base do Botafogo. Fez 4 jogos como titular no Campeonato Carioca atual, porque o Botafogo entrou bem tarde com os titulares desse Campeonato Carioca, né? Vocês lembram que o Botafogo foi campeão da Libertadores, disputou o Mundial de Clubes do ano passado, então o time titular entrou só depois no Campeonato Carioca, então teve chance para a base, ele fez 4 jogos, depois ele perdeu a sua vaga no time, obviamente, e foi emprestado para o Juventude, só que no Juventude, no Campeonato Gaúcho, fez só um jogo como titular. É um jogador que eu admito que eu não vi muito jogo dele, até a análise dele é um pouco complicada, porque ele jogou muito pela base e jogos profissionais ele tem muito pouco na carreira. Então é um jogador que eu não vou analisá-lo como eu analisei o Cantillo diretamente, porque o Cantillo eu consegui analisá-lo melhor, muito melhor, com mais fontes e com mais vídeos, consegui fazer uma análise mais completa, mas ele não. Aqui eu não vou mentir que eu já vi o Cauã jogar, não lembro do Cauã jogar, então, enfim, até a análise dele com poucos jogos como profissional é difícil, mas tá aí, foi contratado não, pode ser o novo reforço do Clube do Remo por empréstimo do Botafogo. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final, se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.